Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui, agora é no segundo capítulo dessa carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, essa revelação tremenda que Paulo tem aqui nessa carta, chamada justamente de Evangelho das Regiões Celestiais. No capítulo 2, versículo 1 a 7, resumidamente, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma ascensão espiritual que nos foi dada aqui em Jesus, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por que mortos em nossos delitos e pecados? Porque quando Adão pecou, Deus disse: o dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. E esse pecado que foi cometido por Adão foi transmitido aos seus descendentes, a todos nós. De modo que todo ser humano já nasce morto em seus delitos e pecados. E aqui, entenda-se que não é uma questão de mera ética pessoal. Não quer dizer assim que uma pessoa boazinha, de certa forma, ela não está morta em seus delitos e pecados. Mas é uma condição existencial de morte e de condenação, onde a ética humana não ultrapassa essa estatura de condenados e mortos em pecado, que é a saga que está sobre toda a humanidade devido à nossa herança comum em Adão. Então, esse é o status de todo ser humano antes que ele conheça Jesus, morto em seus delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, ou seja, vivendo segundo as normas desse mundo corrompido, vivendo segundo as normas desse mundo, cujos valores, cujas prioridades, cujos objetivos e meios são todos contrários ao Evangelho. São todos ordenados no sentido do egoísmo humano e de tudo aquilo que mantém o homem em cegueira espiritual. Esse mundo se torna sistêmico no seu mal, se torna sistêmico em seu pecado, e se torna, como diz lá profeticamente lá em Apocalipse, a grande Babilônia, não é isso? Que é a expressão assim simbólica desse sistema corrupto do mundo, no qual nós vivemos imersos antes de conhecermos a Cristo. E também diz assim que, segundo o curso da potestade do ar, né, do Espírito que agora atua dos filhos da desobediência, já se refere ao príncipe desse mundo, a Satanás, que faz com que se alinhe o mundo com a corrupção humana e dessa maneira ele exerce todo um domínio, todo um império do mal, alinhado com o mundo, alinhado com o pecado do homem e estabelecendo assim toda uma estrutura realmente que mantém o homem em cegueira espiritual. Nós já lemos em outra passagem que os príncipes desse mundo ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho do Senhor, de Cristo, que é a imagem de Deus. Como ele faz isso? Cooptando o sistema desse mundo, fazendo tratos e acordos com os poderosos humanos desta terra, de maneira que seu império invisível mantém os homens rebeldes em Deus, não importando se esse grau de rebeldia é um grau de mera apatia e indiferença espiritual, ou de fato é um levantar-se contra o Senhor, ou de fato é um revoltar-se contra o governo de Deus, não importa. De qualquer maneira, a pessoa que está sem Deus, ele está assim, morto em seu delito de pecado, está assim, em um tipo de sono, em um tipo de apatia, porque é dessa maneira que Satanás atua nas estruturas de poder desse mundo, de certa forma, exercendo um poder maligno e coordenando e cooptando toda a estrutura do pensamento filosófico, do pensamento religioso, das prioridades, da maneira de viver, enfim, tudo aquilo que de valor e de pensamento espiritual, mesmo espiritual ou filosófico, se manifesta nesse mundo. E de alguma maneira isso tudo é alinhado assim, de uma tal maneira que mantém o homem cativo de si mesmo, de suas prioridades erradas. E assim o homem fica com o mal acomodado dentro de si, com o mal acomodado no seu coração, sem nunca realmente ter a noção de seu verdadeiro estado, do seu verdadeiro sono, que está assim a afastá-lo de Deus, sem que ele se dê conta disso. Porque esse mal é tão avassalador que o ser humano em seu sono não se dá conta de seu estado
Esse é o sono espiritual na qual jaz a humanidade antes que o Senhor o desperte e resplandeça a luz do Evangelho nele. O estado da humanidade era esse e era um estado irreversível. Era um estado irreversível. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo, que é a expressão da ressurreição espiritual, daquilo que acontece quando nós aceitamos a Jesus. Somos despertos desse sono, somos ressuscitados de nossa condição de morte espiritual. E o Senhor nos faz isso e nos tira desse estado de condenação. Ele fez isso e tem feito isso a todo aquele que se achega a Ele, nos ressuscitando juntamente com Cristo, porque o Senhor Jesus é a única pessoa capaz de fazer isso por nós. Religiões não fazem isso, filosofias não fazem isso. Abluções, sacrifícios de qualquer componente filosófico, religioso ou ético não faz isso. Apenas o Senhor é capaz de fazer isso. O Senhor Jesus é capaz de fazer isso, de nos dar vida, porque Deus, o Pai, o enviou e nos deu isso. Ele, com sua misericórdia, nos deu a Jesus para que ele fizesse essa obra e nos possibilitasse essa ressurreição espiritual. E, além do mais, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Porque o nosso verdadeiro estatuto espiritual, o nosso verdadeiro status de redimidos é assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. De novo, aqui, lugares celestiais, que é a dimensão espiritual das coisas, uma região, né? Não exatamente o céu, mas o mundo espiritual. É uma coisa assim que a Bíblia menciona, né? Mas não aprofunda. A Bíblia fala de regiões celestes, de regiões celestiais, e ao que parece existe também o oposto disso. Quando Jesus está expulsando lá os demônios, o demônio lá de Gádara, do Gadareno, diz que pede a Jesus que eles não o mandem de volta para o abismo. Aqueles demônios rogam a Jesus que não os envie de volta para o abismo. Depois nós vemos lá em Apocalipse a besta emergindo do abismo. Vemos também o Abaddon abrindo o poço e saindo vários demônios do abismo. Então, esse abismo parece ser o oposto das esferas celestiais. Se a palavra de Deus fala de regiões celestiais, parece haver também regiões infernais. Mas de tudo que a palavra diz assim sobre isso é muito pouco. Tudo que a palavra de Deus diz é muito pouco. Não temos realmente uma revelação mais completa sobre isso. O fato é que temos uma identidade espiritual em Cristo que é exercida nas regiões celestiais, que é o mesmo lugar como nós vimos antes, e que Jesus está assentado, reinando. Já vimos isso. Jesus está assentado em lugares celestiais acima de toda potestade e poder. E aqui diz que nós estamos assentados com ele naquela região, por meio da nossa ressurreição espiritual, por meio da obra de Cristo. Então temos aqui duas camadas, aqui, pelo menos aqui, duas camadas de identidade espiritual nessa passagem. Nós, espiritualmente, nós estamos assentados em Cristo Jesus. Vivemos concretamente nesse mundo, mas temos, assim, uma posição espiritual nas regiões celestes em Cristo. E eu diria até assim, que a substância maior e mais verdadeira de nossa identidade espiritual está nessa esfera, porque Efésios vai dizer mais à frente que a nossa batalha espiritual acontece também nas regiões celestiais. Isso fica para depois, né? O importante é entender assim essa graça maravilhosa de Deus que nos tira realmente do estado de morte, de sujeição aos poderes desse mundo, aos poderes malignos que operam no mundo e nos coloca na posição exatamente oposta, de assentados em Cristo em esferas celestiais, por causa da redenção que temos em Jesus. Isso é uma coisa importante de entender. Esse translado espiritual que nos muda completamente o estado existencial de perdidos no mundo, de imersos no mundo e debaixo do poder das trevas, para depois estarmos exatamente na dimensão oposta, ou diametralmente oposta, na dimensão diametralmente oposta, de redimidos, despertos, ressuscitados espiritualmente e, além do mais, assentados em Cristo Jesus nas esferas celestiais. Muito importante entender isso. Nós vamos falar mais sobre isso quando chegar no capítulo 6, tá? Então, aqui no versículo 2, 8 a 10, continuando aqui no mesmo raciocínio, Paulo fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fomos, né, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Pela graça sois salvos mediante a fé,
E o restante da passagem diz, né, isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que nos constitui como salvos vem completamente de Deus. Não há mérito nenhum em ponto algum disso. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé em Jesus nos dá acesso a essa graça maravilhosa de Deus que nos ressuscita. Mas não há mérito nenhum nosso em aceitar a fé. Há apenas assim, uma entrada do reino de Deus por meio da crença, da fé em Jesus, do crer em Jesus, da fé nele. De modo que a obra de Cristo entra em nossos corações, faz essa obra renovadora em nós e nos muda completamente o status existencial, como foi falado agora há pouco, mas tudo isso pela graça de Deus. Não é por obras, não é por mérito humano, nem nada. É por isso que as religiões não salvam. É por isso que o ser humano não se salva por si mesmo, por suas religiões, por suas obras, por nada que parta dele mesmo. Porque nada que o ser humano seja capaz de fazer, nada o reconduz a Deus. Nada é capaz de reconduzi-lo a Deus. Apenas, então, somente essa obra redentiva. Porque aqui diz que nós fomos criados em Cristo Jesus. Isso se refere ao novo nascimento. É algo que só acontece em Cristo Jesus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Por quê? Criados para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Porque até as obras, até aquilo que vamos falar, que vamos fazer para Deus, até isso foi pré-ordenado por Deus, porque é parte integrante do processo redentivo. De modo que as obras aqui não são obras que levam ao mérito, não são obras que, pesadas na balança, nos dão algum mérito, mas são as obras que o Senhor preparou para nós, ou seja, a vontade de Deus e tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Por isso que, noutra passagem, Paulo fala, procurai entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus são as obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é a caridade geral, não é a caridade naquele sentido espírita, fora da caridade não há salvação, um trecho do Evangelho de Allan Kardec, aquela heresia tremenda, colocando a caridade como obra humana, meramente humana. Aqui se diz que nós somos salvos pela graça, somos criados em Cristo Jesus, ou seja, somos nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras que o próprio Senhor preparou, ou seja, princípio, meio e fim de tudo aquilo que é redentivo para o ser humano vem de Deus, inclusive aquilo que ele vai fazer para Deus como seu servo. Isso é parte da caminhada e nada tem a ver com caridade de maneira geral, nada tem a ver com ser bonzinho, com adquirir méritos ou coisa parecida. Não passa por isso de modo nenhum. Não há nenhuma etapa da salvação que passe pelo ser humano em alguma instância. Simplesmente não há isso. Tudo é por Deus, por meio de Jesus e pela obra do Espírito. Nada do ser humano. Apenas a aceitação da fé. Mas isso não envolve mérito nenhum. É simplesmente a situação de uma pessoa que está se afogando e aceita um bote ou um apoio que lhe é lançado. Qual é o mérito dessa pessoa? Nenhum. Ele está se afogando. Em si mesmo ele está morto. E aqui, como já lemos aqui, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A aceitação do Senhor Jesus não é de modo nenhum obra de mérito aqui. Temos que entender claramente isso. Depois, continuando aqui, Paulo vai estender um pouco mais essa salvação por aquilo que eram as questões identitárias que foram tratadas já nas cartas aos Romanos, em relação aos gentios, em relação aos judeus, porque a carta aos Efésios vai justamente estar assim, expandindo os sentidos maiores e mais definitivos do Evangelho. Isso Paulo vai fazer aqui na carta aos Efésios, ele está fazendo isso na carta aos Efésios. Então, no versículo 11 a 17, ele fala disso. Portanto, lembrai-vos, vós, gentios na carne, que estáveis sem Cristo, separados de Israel, estranhos à aliança da promessa. Mas agora, na plenitude do tempo, como foi falado antes, mas agora, em Cristo Jesus, foste aproximados pelo sangue de Cristo, tendo derribado a parede que estava no meio, dos dois criasse em si mesmo um novo homem, e reconciliasse ambos em um só corpo. Que muito resumido. É claro que Paulo falou bem mais do que isso. Estou apenas resumindo aqui, porque não temos condições de ler toda a carta aqui, senão vai ficar muito comprido. Mas isso aqui, resumidamente, o que é expresso nos versículos 11
a 17 dessa carta de Paulo aos Efésios, ele diz o quê? Que nós, gentios, nós que não éramos judeus, estávamos alheios à comunidade de Israel, ali a promessa e a tudo aquilo que Deus estava tecendo como parte do seu plano de salvação, lá naquele período do Antigo Testamento. Porque quando nós lemos a Escritura, nós lemos o quê? Que Deus primeiro chamou a Ur, lá, né, no Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, lá nos tempos antigos, e Deus chama Abraão. E começa, a partir de Abraão, a formar uma nação, porque aí tem Isaac, Jacó, e de Jacó vem os patriarcas de Israel, as 12 tribos, vem de Jacó, Jacó que já era neto de Abraão. E ali, a partir dali, vai sendo formado o povo judeu, e Deus vai estabelecendo aquelas alianças que fez primeiro com Abraão, e depois, nos termos dessa aliança, vai repetindo para os filhos de Abraão, vai para Isaac, depois vai para Jacó, e vai para as 12 tribos, que já é o povo constituído. Mas em todo esse percurso, o restante da humanidade, ou seja, a gentilidade, os gentios, que somos pessoas como eu, como você, provavelmente, a menos que um judeu esteja me assistindo agora, nós estamos alheios a essas alianças. Essa trajetória todinha era feita com um povo específico, começando com uma pessoa específica, que é Abraão, e se delineando em um povo específico que veio de Abraão, dos lombos de Abraão, como diz a palavra de Deus. Os descendentes dele, que são os que constituem a nação. Então, nesse tempo, estávamos separados, ou seja, o resto das nações estavam andando em seus próprios caminhos. Paulo fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, numa de suas mensagens, Paulo diz que Deus permitiu que as nações andassem em seus próprios caminhos, mas agora ele convida a todos que se acheguem a ele através de um varão que o acreditou, fazendo ressuscitar, que acreditou, escolhido por ele, por Deus, e que o acreditou ressuscitando-o dentre os mortos, falando aqui da ressurreição que foi trazido por Jesus. Está lá em Atos 17, naquele discurso de Paulo no Areópago, no meio dos gregos, ali no meio daqueles ídolos, e de tudo aquilo que compunha a gentilidade, as pessoas não judeus, e a idolatria que era decorrente desse alinhamento das alianças que eram até então feitas com Israel e com o povo judeu. Mas agora isso foi superado. Eu me lembro que uma vez conversando com uma pessoa assim, muito influenciada por literatura esotérica, né? Teosofismo, Helena Blavatsky, companhia, e esse povo do ocultismo, principalmente o ocultismo mais refinado, que é chamado também de autoespiritismo, em algumas instâncias, esse povo também evoca uma tradição anciânica, uma tradição antiga, que, segundo ele, remonta aos faraós antigos, a Menófis IV, a Akhenaton, e todo aquele povo lá. Os egípcios, os babilônios. Então, eles evocam também uma antiguidade de um ocultismo ancestral. Isso evocam pessoas da maçonaria, da teosofia, da Rosa Cruz, sociedade secreta de maneira geral, e invocam também um conhecimento oculto, que eles chamam comumente de tradição com T maiúsculo. E essa irmã, que ela estava na igreja, mas tinha a mente assim, muito influenciada por esse tipo de cultura, do ocultismo, ela estava evocando essas coisas como algo assim, válido ou paralelo com aquilo que Deus tinha falado por meio das Escrituras. Eu disse, olha, irmã, entenda bem, o plano de Deus vem sendo delineado com a linhagem de Abraão, com aquela linhagem santa. Antes de Abraão também tinha os descendentes de Sete, depois os descendentes de Sem, que eram as pessoas que iam, assim, de alguma maneira, levando avante a palavra de Deus numa linhagem piedosa de pessoas que adoravam a Deus. Depois chega em Abraão, vem o povo judeu, começa a ser constituído o povo judeu. E eu estava explicando para ela que essa ancianidade evocada pelos esotéricos, ela é paralela e alheia a essas coisas que Deus tem falado para o povo de Israel. Então, toda a tradição do ocultismo é parte desse alinhamento das alianças. Alinhamento, digo assim, esse estar à parte das alianças de Deus. Então, não existe uma tradição ocultista que tenha qualquer coisa a ver com as alianças que Deus fez com o povo de Israel primeiro, e depois agora em Jesus. Porque eles evocam também uma tradição antiga, para dar alguma validade a essas culturas do ocultismo. Mas o que eu estava explicando a ela, que de fato,
mesmo havendo essas religiões do ocultismo paralelos à religião de Israel, o fato é que as alianças verdadeiras e o falar verdadeiro de Deus estava com esse povo, com o povo judeu, nas alianças que estão relacionadas lá no Antigo Testamento, com o povo de Israel em primeiro lugar. Mas agora esse alinhamento ele é superado em Jesus. Ele é superado pela nova aliança em Cristo. E em Jesus, tudo aquilo que era colocado praticamente uma dispensação adversária à vontade de Deus é reconciliado em Jesus em uma única aliança pelo corpo de sua carne, pelo seu sangue. Quando Jesus vai morrer, ele diz, esse é o sangue da nova aliança. Ele celebra a paz com os discípulos, dizendo, tomai e bebei todos vós, este é o sangue da nova aliança no meu corpo. É o modo pelo qual o Senhor constitui a igreja, é o modo pelo qual ele reconcilia a humanidade inteira. Agora, o convite feito é para que aqueles que estavam longe, essas pessoas do paganismo, essas pessoas da gentilidade, essas pessoas das religiões ocultistas, gnósticas, esotéricas, qualquer coisa que seja, elas são convidadas a serem parte do corpo de Cristo e formar um só corpo com esse povo que até então era o depositário, o povo judeu. Então, quando fala que fossem aproximados pelo sangue de Cristo, tendo derribado a parede que estava no meio, então, em sua carne, Jesus fez de dois povos um só. O povo judeu e os povos não judeus. Esses dois povos principais, um que estava alheio às alianças de Deus e o outro que tinha aliança com Deus através dos patriarcas, através dos descendentes de Abraão. Esses dois povos foram unidos em um só corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, nós que andávamos assim, nossos próprios caminhos, em religiões de ocultismo e de idolatria, fomos agora chamados a um só corpo em Jesus. Agora, mas agora, essa parede foi derrubada. E aqui, de novo, a expressão, né, dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Então, a parede que estava no meio foi derrubada. A parede que separava judeus de gentios foi derrubada. E foi criado um novo homem. Esse novo homem, essa expressão novo homem, de novo, vou repetir aqui, é o novo nascimento em Jesus. Porque nós somos nova criatura pelo novo nascimento que só acontece em Jesus. Isso tanto judeus quanto gentios. Não há mais distinção aqui. Porque esta obra foi uma obra de derrubada de qualquer barreira entre povos e entre nações, formando um só corpo em Cristo. Depois do versículo 18 a 22, terminando, diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai pelo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, mas sim sois família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está descrevendo a igreja aqui. Ambos temos acesso ao Pai pelo Espírito. Aqui é mencionado também a obra do Espírito, que, como já foi dito lá em Romanos, é a concretizadora. A obra do Espírito é a obra que concretiza a obra da cruz, que objetiva, que nos dá capacidade para vivermos em santidade, como diz lá em Romanos, né? A lei de Espírito e vida em Cristo Jesus, nos livrando da lei do pecado e da morte. Ambos temos acesso a essa mesma graça, porque o Espírito faz essa graça. O Espírito concretiza essa graça, por meio de sua obra regeneradora, por meio de sua obra santificante em todos nós. Ambos temos acesso. Assim não sois estrangeiro, mas sois família de Deus. Então agora o não-judeu, ele não é mais estrangeiro, ele não é mais alheio às promessas, ele faz parte de um só corpo e faz parte da família de Deus. Família de Deus, aqui nós vamos assim, ter que entender o alcance profético disso, porque família de Deus aqui, essa família de Deus sem desnível, sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma prioridade, sem nenhum privilégio de pessoas para pessoas, de judeus em relação a gentios ou coisa alguma, essa família que irmana a humanidade inteira é a antevisão daquela família definitiva que haverá quando o Senhor Jesus vier. Porque nos novos céus e nova terra seremos apenas família de Deus. Não seremos família em nenhum outro nível. Porque naquela resposta de Jesus ao fariseu sobre a ressurreição, está lá em Mateus 19, se não me engano,
Jesus fala que aqueles que são admitidos na ressurreição e no mundo vindouro não se casam e nem se dão em casamento. Então, o próprio casamento e o próprio parentesco que decorre desse casamento natural, ele será superado nos novos céus e nova terra. Seremos como anjos, seremos como filhos de Deus, assim como os anjos, seremos semelhantes aos anjos. E não teremos distinção nenhuma, nem familiar. Não teremos de pai, mãe, filho, irmão, irmã. Seremos apenas família de Deus. Então, essa obra da cruz já é uma obra que antevê essa familiaridade futura e definitiva que vai se manifestar na eternidade. Ela já antevê isso. Somos família de Deus, sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja já é assim, a antevisão dessa família eterna em Deus que se manifestará. Sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Por quê? Porque esses são nossos ancestrais na fé. Os profetas anunciaram a vinda do reino de Deus. Os profetas, assim, eram, de certa forma, assim, os tutores, de certa forma, da palavra de Deus. Assim como se tornaram depois os apóstolos. Então, os elementos fundantes do povo de Deus, de todas as eras, são os apóstolos e são os profetas. Nós vemos isso configurado até de uma certa maneira também no número 12 em Apocalipse, onde falam os 24 anciãos, que são a figura dos 12 apóstolos e dos 12 patriarcas, dos 12 filhos de Jacó, que eram os patriarcas. Então, nós temos essas figuras na palavra de Deus, falando dos elementos fundantes do povo de Deus de todas as eras. Então, os apóstolos e os profetas são os fundamentos, são, por assim dizer, os pais fundadores de tudo aquilo que se torna a família de Deus agora, de maneira plena em Jesus. Eles são nossos, de certa forma, nossos ancestrais, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Eles são fundamentos, mas a pedra angular é Jesus. E nessa pedra que nós somos edificados, aqui fala assim, está justamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De novo aqui, processos de autoedificação da igreja, processo pelo qual a igreja efetua a sua autoedificação, que é a mesma linguagem que Paulo usa lá em Coríntios, quando fala dos dons espirituais. Por isso que eu já disse que eu não acredito que os dons espirituais são superados, porque os dons espirituais são parte integrante da nossa edificação como igreja. Então, eles são, obviamente, um elemento assim, que compõe a identidade da igreja em seu processo de autoedificação, em sua organicidade espiritual, por meio do qual o Espírito de Deus mesmo vai fazendo essa autoedificação. Já que essa mesma linguagem é usada em relação a essa família em Jesus, essa família que é o corpo de Cristo, que é a igreja, dizendo, somos edificados, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De novo aqui o Espírito, como elemento transciente, como elemento assim, consolidador daquilo que se manifesta como o corpo em Jesus. Então, a igreja é isso. A igreja é esse corpo dinâmico. A igreja é esse organismo vital e vitalício pelo qual se objetiva a nossa corporeidade em Jesus. É por isso que eu não concordo com doutrinas assim demasiadamente liberais, doutrinas assim de desigrejados, famosos desigrejados, que de alguma maneira querem contornar a igreja, querem contornar as dificuldades da vida em comunhão, porque essas coisas fazem parte realmente do nosso processo de edificação, com todas as dificuldades, muitas vezes, com todos os problemas que temos como corpo, como igreja, mas, acima de tudo, sendo edificados em amor, por meio da atuação do Espírito, tendo a Jesus, nosso Senhor, como pedra angular, como nosso cabeça, e como aquele que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe os irmãos.